capítulo 4, versículo de número 23. Atos, capítulo 4, versículo de número 23, que diz assim a palavra: Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Querido Deus, pedimos, Senhor, que nessa noite, que nesse momento de culto, de adoração ao teu nome, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Nós queremos que o teu nome seja engrandecido aqui. Rogamos, Senhor, que a tua palavra venha ser entendida e que o teu povo venha ser edificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, queridos irmãos, imaginem esta cena. Cerca de 5.000 pessoas ou mais. A igreja primitiva, quando ela começou, na verdade, com 120 pessoas. Mas daqui a pouco, através de uma pregação poderosa do Evangelho, esses 120 subiram para quase 3.000. Depois desses quase 3.000, foram para quase 5.000 homens. E diz as Escrituras, 5.000 homens. Por quê? Porque não estava contando mulheres, crianças e idosos. Logo, a igreja no seu nascedouro, ela tinha aproximadamente 10.000 pessoas ou mais de 10.000 pessoas. Era muita gente para uma igreja que estava começando. Agora, imaginem que aquele povo que estava começando, a maioria eram novos convertidos, eles estavam passando por uma situação difícil, por uma situação adversa. E qual era a situação? O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam presos. Diz a palavra do Senhor que João e Pedro estavam subindo à hora nona, às 3 horas da tarde, nas escadarias rumo ao templo para orarem. E de repente eles deram de frente com um paralítico de nascença. Aqueles homens de Deus olharam para aquele paralítico e disseram para ele: Nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Aquele homem então se levantou, aquele homem começou a louvar, começou a engrandecer o nome de Deus, e ele entrou dentro do templo, aonde os judeus estavam orando. Imagine a repercussão. Imagine o impacto que foi naquele dia normal em Jerusalém. Todo mundo orando. Nunca tinha acontecido algo de tamanha magnitude. Aquele homem que provavelmente todos já estavam acostumados a vê-lo ali, pedindo esmola, assentado à porta do templo. Agora aquele homem estava engrandecendo o nome do Senhor. E aquela multidão que estava dentro daquele templo começaram a olhar para Pedro e para João, de certo imaginando que eles que tinham curado aquele homem.
Pedro, então, olha para aquela multidão de judeus e diz para eles: por que vocês estão olhando para mim? Ou olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder nós tivéssemos feito este homem andar. Este homem foi curado pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. O Deus que ungiu a Jesus Cristo, o Deus que enviou a Jesus, que vocês mataram, que vocês crucificaram. Esse que vocês preferiram, o homicida, em vez do Salvador do mundo. É no nome deste Cristo, deste Salvador, que este homem está andando diante de vós. Então, meus irmãos, Pedro começou a pregar a palavra com muita autoridade. E diz aí o verso de número 4, ou melhor, o capítulo de número 4, que à medida que Pedro estava pregando a palavra, chegaram as autoridades daquele templo. Os sacerdotes, o guarda do templo, os fariseus, e pegaram e prenderam a Pedro e a Paulo, levaram eles para a prisão. E agora fica ali aquela igreja de novos convertidos, mais de 10.000 pessoas, sem saber o que fazer. E de certo que aqueles homens deviam falar: cadê os nossos pastores? Aonde estão os nossos líderes? O que fizeram com ele? Será que você consegue imaginar, naquelas conversas triviais entre um com o outro, alguma daquelas pessoas dizendo: será que vão matar a Pedro assim como mataram Jesus? Será que vão crucificar a João assim como fizeram com o nosso Senhor? Mas de repente, meus irmãos, quando eles menos esperavam, saiu da prisão Pedro e João, e Pedro e João então vai contar para eles o que tinha acontecido com eles na prisão. Lá na prisão, eles foram ameaçados. Foram ameaçados pelas autoridades daquela época que se eles continuassem a pregar a palavra de Deus, eles morreriam. Percebam que a igreja primitiva, ela estava passando por uma situação de adversidade. Qual era a adversidade daquele povo? Se vocês pregarem, vocês vão morrer. Agora, vejam o versículo de número 23 do capítulo 4, com a saída dos apóstolos da prisão. O texto diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Uma vez solto, contaram tudo que os sacerdotes, tudo que as autoridades judaicas haviam falado para eles. Nós não podemos mais pregar o evangelho. Irmãos, se estivéssemos naquela época, qual seria a nossa atitude? O que faríamos? Se uma pessoa que tem a autoridade humana de mandar você para a cadeia, ou de tirar o seu emprego, ou de fazer com que a sua carreira não decole, se chegasse para você e falasse: a partir de hoje você não pode mais pregar, a partir de hoje você não pode mais fazer isto ou aquilo, qual seria a sua atitude? Agora, qual foi a atitude da igreja primitiva? O que esses novos convertidos, porque uma coisa é nós falarmos de Pedro e de Paulo, que já tinham uma certa, ou melhor, de Pedro e João, que já tinham uma certa maturidade na fé, mas nós estamos falando de novos conversos, pessoas que estavam começando a sua fé. Qual foi a atitude deles diante de uma adversidade? Primeiro, vamos ver o que eles não fizeram diante de uma adversidade, para depois nós vermos o que eles fizeram. Sabe o que eles não fizeram no meio da adversidade? Eles não se apavoraram. Eles não fizeram isso. Eles não ficaram, meus irmãos, apavorados. Entraram num terror, em uma anarquia. Eles não se levantaram contra as autoridades daquela época que decretaram algo. Sabe o que eles fizeram, senhoras e senhores? Eles oraram. A atitude da igreja primitiva foi simplesmente orar.
diante da adversidade, diante do problema, em vez deles reclamarem, em vez deles entrarem no período de apavoramento, a igreja primitiva orou. O verso de número 24 diz isto: ouvindo isto o quê? O que os apóstolos haviam acabado de falar para eles, unânimes, toda a igreja junta, levantaram a voz a Deus e disseram. A igreja orou. A igreja levantou a sua voz a Deus e a igreja começou a orar. Meus irmãos, nós que estamos passando por esta luta, por essa adversidade, nós que ligamos os noticiários, cada canal que você liga o tempo todo está falando sobre o coronavírus. A todo instante, a cada momento, nós estamos falando sobre isso, estamos ouvindo sobre isso, mas a grande questão é, qual tem sido a nossa atitude? Tem sido uma atitude de pavor? Tem sido uma atitude de covardia? Tem sido uma atitude de apatia? Ou tem sido uma atitude de adoração a Deus? Uma atitude de recorrer a este Deus Todo-Poderoso? Um certo autor, chamado M. Boltz, ele diz que a oração é a vida, o poder e a glória da igreja. Outro, John Bunyan, ele diz que há muitas coisas que um cristão pode fazer além de orar, mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece a orar. Um outro pensador, Patrick John, ele diz que o homem trabalha, e quando ele trabalha, apenas trabalha. Mas, quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem ora, meus queridos irmãos, Deus começa a agir. E nós devemos orar, nós devemos clamar. Nós já sabemos daquele pensamento, muito em voga na igreja. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Esses problemas, essas adversidades, vêm sobre nós porque existe um Deus que é soberano, que está permitindo que isto ocorra. Para quê? Para que nós, unânimes como fizeram a igreja primitiva, a gente comece a orar. A gente comece a mostrar, meu querido irmão, que o maior poder que a igreja tem em suas mãos é a oração. Pois a oração é um ato de humildade da nossa parte. É quando nós dizemos que nós não conseguimos fazer nada sem a tua ajuda. Devemos orar. Nós vamos ver, irmãos, nessa noite, que a igreja primitiva, ela orou e Deus respondeu às suas orações. Então, como é que a igreja primitiva orou? Preste muita atenção e acompanhe o texto de Atos, capítulo de número 4. Em primeiro lugar, a igreja primitiva, ela orou louvando a Deus pela sua soberania. Em outras palavras, a igreja primitiva, ela orou entendendo que Deus é aquele que está no controle de tudo. Foi isso que a igreja fez. A igreja entendeu que, apesar dos problemas que eles estavam passando, Deus é aquele que está no controle de tudo. Olhe para o verso de número 24, que diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Vejam que a primeira palavra que a igreja primitiva utilizou para Deus foi a palavra soberano. Sabe por quê? Antes da igreja pedir alguma coisa para Deus, ela primeiramente encheu a sua mente do que significa a soberania de Deus. Não adianta você começar a pedir, se você não sabe quem é o Deus que você está pedindo. Vocês vão observar aqui nesse texto que a igreja, ela só foi pedir alguma coisa depois de, na sua oração, ela reconhecer quem Deus é. E depois dela reconhecer quem Deus é que eles vão pedir alguma coisa. Vejam que eles começam dizendo: Tu, soberano Senhor.
A palavra soberano é a tradução da palavra grega despotes, da onde vem tanto a palavra em inglês quanto a palavra em português, déspota. E essa palavra déspota, nós sabemos que ela é carregada de muitos pejorativos. Quando a gente fala de déspota, nós estamos nos referindo ao quê? Na grande maioria das vezes. Déspota é um tirano. Déspota é uma pessoa cruel, é um líder cruel que manda matar, que manda subjugar. É um líder que não tem piedade do próximo. Essa é a ideia que nós temos da palavra déspota, que aqui na nossa Bíblia é traduzida por soberano. Só que nas Sagradas Escrituras, aqui nesse texto, déspota significa aquele que governa tudo e todos. Aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Não é aquele que é tirano, não é aquele que é mau, mas é aquele que comanda tudo. E quem é esse déspota? Quem é esse soberano? É o próprio Deus. Por isso que a igreja está dizendo aqui, nesta oração, tu soberano, soberano Senhor. Imagine para aquela época, meus irmãos, aonde havia os senhores, os quírios, e a igreja primitiva está dizendo, só existe um que é Senhor, só existe um que é o Quírios, só existe um que governa todas as coisas, e esse é o Deus. Agora, observem que a igreja, em sua oração, eles vão mostrar que Deus é soberano de três formas. Deus é soberano na criação, Deus é soberano na revelação e Deus é soberano na história. Primeiro, Deus é soberano na criação. Eles disseram orando. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Sabe o que eles estavam fazendo, senhoras e senhores? Eles estavam relembrando quem é Deus. Eles estavam dizendo o seguinte, existe um Deus que é soberano, e esse Deus que é soberano, ele criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Provavelmente eles estavam pensando em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Certamente eles estavam pensando no salmista, no Salmo de número 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E por quê que eles estavam relembrando isso? Porque ainda que houvesse nesta época aqui, da igreja primitiva, pessoas que estavam proibindo eles de pregar, ainda que houvesse nessa época adversidade, o que a igreja estava falando através da oração é, quem é Herodes? Quem é Pôncio Pilatos? Quem são esses maiorais humanos se nós servimos um Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Você consegue entender isso, meu irmão? Para que fique muito claro para você, o que é esse vírus diante do Deus que comanda tudo? O que é a doença? O que é a vida? O que é a morte? O que é o dinheiro? O que é a fortuna? Ou a escassez? O que são os problemas diante do Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Os Salmos de número 121 é um salmos que é chamado de salmos de romagem. O que é um salmos de romagem? Os peregrinos israelitas, quando eles iam para Jerusalém, devido às 3 festas religiosas deles, e para adorarem o Senhor no templo, eles sabiam que a viagem era muito perigosa. Era uma viagem pelo deserto. Durante o dia era muito sol, durante a noite era muito frio. Havia perigos ali deles morrerem. Perigos por causa de animais, seja de leões, sejam de ursos, seja de víboras, de escorpiões, perigos de assaltos, perigos que eles pudessem tropeçar o pé e cair e se machucar. Lembre-se que nessas viagens havia uma caravana de crianças, de idosos, de mulheres, de homens.
E diante dessas vicissitudes, desses problemas, eles iam cantando: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Você consegue entender que a igreja primitiva, agora no Novo Testamento, ela pegou esse texto lá do Antigo Testamento e, diante dos problemas que eles estavam passando, eles começaram a dizer: Tu, soberano Senhor, que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar e tudo o que neles há. Amados irmãos, diante dessa luta que nós estamos passando, eu quero convidar você, de Bom Jesus, de Cristino Castro, aonde essa programação estiver indo, aonde o Facebook puder alcançar, você que está nos vendo, que está nos ouvindo, faça como a igreja primitiva. Primeiramente, eles declararam: Tu és soberano na criação. Mas vejam, a igreja não somente falou que Deus é soberano na criação, mas a igreja também falou que Deus é soberano na revelação bíblica. O verso de número 25 diz: Que disseste, quem que diz? Esse Deus soberano. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Sabe o que a igreja primitiva estava fazendo aqui nesse momento? Eles estavam pegando uma passagem lá do Antigo Testamento, dos Salmos de número 2, uma passagem lá de Salmos de número 2, aonde essa passagem lá no Antigo Testamento, ela vai falar do momento em que o rei Davi foi coroado. Mas para a coroação do rei Davi, o rei Davi passou por muitas perseguições. Os reis daquela época se levantaram contra ele, não queria que ele fosse rei, e diz a palavra lá no Salmos 2, que Davi então vai orar a Deus, e Deus então, ele ri dos altos céus, como se fosse: quem são esses homens que estão se levantando contra o meu ungido? E agora a igreja do Novo Testamento pega esta passagem para mostrar que, da mesma forma que Deus riu diante daquele problema, naquele momento da coroação de Davi, também o Senhor estava rindo daqueles que estavam se levantando contra a igreja primitiva, proibindo o seu povo de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano na criação, mas também Deus é soberano na sua palavra. Meus irmãos, Deus não nos deixou órfãos. Deus é aquele que nos deixa a palavra para nos direcionar nesses dias difíceis. Nós temos a palavra, como diz aqui o texto: Deus falou pela boca de Davi, pelo seu espírito. Deus fala pela sua palavra no seu espírito. Deus é soberano na criação, mas Deus também é soberano na sua palavra. E Deus também, vejam, a igreja até o momento ela não pediu nada. Eles só estão dizendo em sua oração quem Deus é. Deus também é soberano na história. Olhe para o verso de número 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ouça bem, meu irmão. Quem matou Jesus? Quem crucificou Jesus? Quem fez isso com Jesus? Pode ser que você fale bem assim: pastor, quem crucificou Jesus Cristo foram os soldados romanos. Pela inveja dos judeus, pela omissão de Pilatos, pela maldade de Herodes. Foram esses homens que fizeram estas coisas. Sim, de fato, tudo isso é verdadeiro, mas só que você não pode se esquecer que ainda que esses homens fizeram isso, e serão responsabilizados pelaquilo que fizeram, entretanto, o texto diz para nós
que eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Deus predestinou, Deus decretou, Deus predeterminou tudo aquilo que aconteceu. De maneira, meu irmão, que ainda que Herodes, que Pôncio Pilatos, ainda que os soldados romanos, que os judeus tenham feito toda aquela maldade com Cristo, mas por detrás de tudo aquilo estava Deus guiando a história. De maneira que Deus é soberano na criação, Deus é soberano na sua palavra e Deus é soberano na sua história. Não pense você que eu e você temos a caneta da história nas nossas mãos. Não somos nós que escrevemos a nossa história, mas é Deus que já escreveu tudo aquilo que vai acontecer. A Bíblia fala de um Deus que ele já decretou o nosso dia, o dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte. Fala que os nossos dias já foram contados e predeterminados quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não tenha o consentimento de Deus. Então, quando a igreja estava falando aqui, Senhor, Tu está por detrás de tudo isso porque o Senhor tem um controle. E aí eu fico pensando, meu irmão, vamos pensar na nossa época, o que nós estamos vivendo. Deus tem o controle desse vírus, do coronavírus? Ou não? O coronavírus é um vírus autônomo? É uma outra entidade à parte de Deus? Existe alguém que é autônomo nesse mundo que não seja Deus? É claro que não. Tudo que existe nesse mundo está sob o controle de Deus, inclusive as coisas más, inclusive as adversidades. Jó, diante de todo aquele problema que ele estava passando, o próprio Jó, ele fala para sua mulher: temos recebido o bem de Deus e não poderíamos receber o mal? E diz que em tudo isso ele não pecou com seus lábios. Porque aquilo que ele estava falando tinha a ver com aquilo que ele estava pensando, tinha a ver com o seu pensamento. Ah, meu irmão, quantas pessoas estão apavoradas parecendo que não existe Deus. Quantas pessoas estão vivendo nesses dias parecendo que não existe um Deus soberano. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. É claro que nós temos que nos higienizar, obedecer às autoridades constituídas por Deus, obedecer o que o prefeito está falando, obedecer o que o presidente está falando, obedecer os órgãos de saúde. Entretanto, acima de todos eles, está um Deus que também é Deus deles. E que eles também têm que orar, assim como todos nós, porque isso tudo está no controle de Deus. Deus é soberano, meu irmão. Deus é poderoso. Já dizia I6 Pro, falando de uma forma hipotética. Imagine que uma pessoa, um corredor de carro, o melhor carro do mundo, ele está fazendo aquela corrida e de repente aquele carro vira, aquele carro capota e perdem o carro, aquela pessoa morre. E depois algumas pessoas falam: como pode? O que aconteceu? E na perícia daquele carro descobrem que o problema daquele carro ter capotado e ter levado a óbito aquela pessoa foi apenas um único parafuso. Será que aqueles mecânicos não viram isso? E aí eu fico pensando, meus irmãos, que não existe um parafuso de um carro nesse mundo com mais de 7 bilhões de pessoas que não esteja sob o controle de Deus. Você consegue entender isso? Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, tem muita coisa boa sendo falada de precaução, mas também tem muita coisa sendo falada aí que tem deixado o povo apavorizado. Não vivam isso. Não fiquem apavorados, tenham medo. Medo sim. Medo é algo saudável. Medo traz equilíbrio. Medo traz sensatez. Medo traz prudência. Agora, apavoramento não. Quando a pessoa está apavorada, a pessoa não sabe o que faz. E nós, o povo de Deus, e não somente o povo de Deus, toda com Jesus,
Escuta isso que eu estou te falando. Obedeçam às autoridades, mas não fiquem apavorados. Existe um Deus que está no controle de tudo isso. Agora, olhem bem. Eu estou falando para vocês uma oração que a igreja primitiva estava fazendo diante de um problema que eles estavam passando. E vocês observaram que até aqui eles não pediram nada. Vocês viram eles pedindo alguma coisa aqui? O texto, eu vou repetir aqui para vocês. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Em outras palavras, ouvindo isso, eles começaram a orar. E o que eles oraram? Deus, Tu és soberano na criação, Tu és soberano nas escrituras e o Senhor é soberano na história. Não pediram nada. Após eles terem esse entendimento de quem Deus é, agora eles vão pedir. O verso de número 27 diz assim, 28, 29, melhor dizendo. Agora, veja, agora, diante do conhecimento que eles tiveram da soberania de Deus, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Somente após eles entenderem que Deus é soberano, é que eles foram pedir. Senhor, seria mais ou menos assim, igreja. Senhor, nós sabemos que o Senhor comanda tudo, está no controle de tudo, que todas as coisas, Pai, não fogem ao teu escrutínio. Diante, Senhor, desta realidade, nós viemos, Pai, lhe pedir algo. Oh, Senhor, não impeça que o teu povo pregue a palavra. Não impeça, Senhor, que o teu reino avance, porque tu és soberano, porque o Senhor pode todas as coisas. Assim tem que ser conosco, igreja. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar que esse Deus é soberano. E aí, diante desse Deus soberano, nós vamos pedir. E Ele vai responder se Ele quiser. Porque Ele é soberano. Se Ele quiser que esse vírus se propague mais e mais, Ele é Deus. Se Ele quiser acabar com esse vírus hoje, Ele é Deus e pode. Ele pode tudo, meu irmão. Agora, uma vez que essa igreja orou, uma vez que essa igreja clamou a Deus, Deus então ouviu as suas orações. O verso de número 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Deus escutou a oração daquele povo. E Deus fez com que o lugar onde eles estavam tremesse. O Espírito Santo veio sobre eles. E aqui veio um grande avivamento sobre aquele povo. Oh, meu irmão. Será que Deus não está permitindo essa situação para que a gente se reúna mais em oração? Para que a gente clame por um avivamento? Quantos de vocês que estão me escutando, de certo, já há muito tempo não falam com Deus? Provavelmente muitos que estão me ouvindo hoje. Digo isso não porque sou melhor do que vocês, de maneira nenhuma. Sou pecador tanto quanto a todos que estão me escutando, mas pode ser, se hoje nós não estivéssemos nessa epidemia, muitos não estariam nem preocupados para falar com Deus. Os bares estariam lotados, as festas estariam bombando, como é dito por aí. E Deus estaria à revelia. Deus estaria no escanteio. Mas vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus pela cura. Vamos clamar a Deus pela libertação. Vamos clamar a Deus pela mudança na nossa cidade, a mudança no nosso país. Mas antes de tudo isso, vamos reconhecer que Deus é soberano. Tu, soberano Senhor, que criastes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há.
O que nós aprendemos, meus irmãos, com tudo isso, desta oração? Por mais misteriosa que seja a doutrina da soberania de Deus, essa é uma doutrina que deve ser crida, confessada, inclusive em oração. Não se esqueça disso. Quando você estiver orando, ore ao Deus que é soberano. O que nós aprendemos? Que no momento de adversidade nós não devemos ficar apavorados, mas nós devemos confiar em Deus. Amém, igreja? Você que está em casa, você que está me acompanhando pelo Facebook, você que está me ouvindo por essa rádio, em nome de Jesus Cristo, vamos nos unir. Vamos clamar a Deus por um grande avivamento. Já pensou essa cidade do jeito que está? Poucas pessoas nas ruas, todo mundo dentro de casa, mas antenado com Deus. E se Deus enchesse cada lado o seu espírito? E se Deus renovasse a tua fé, o teu cristianismo nessa noite? Será que Deus não te trouxe, meu irmão, hoje, nessa situação, para que você ouça isso? Eu sou soberano na tua vida. Eu sou o teu Deus. É eu que mando e desmando. É eu que faço todas estas coisas. Vamos orar. Querido Deus, Tu, soberano, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Tu que és soberano nas Escrituras. O Senhor que é soberano na história, que a minha vida já foi escrita e determinada pelo Senhor. Deus, nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor ouça a nossa oração. Oh Deus, livra, Senhor, o nosso país. Livra, Senhor Deus, o mundo dessa epidemia. Dessa epidemia que tem matado tantas pessoas, que tem matado tantos italianos, que tem matado, Senhor Deus, tantos chineses e tantas pessoas, e já começou no nosso Brasil. Oh Senhor, acreditamos, Deus, que se o Senhor quiser, basta apenas uma palavra Tua e tudo se fará novo. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor vai de encontro agora àquela pessoa que está lá no leito de hospital, aquela mulher que está chorando, que está apavorada, que o Senhor venha acalmar, meu Pai, esse coração aflito. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os nossos governantes. Eu oro aqui, Senhor, pelo prefeito. Eu oro aqui, Senhor Deus, pela sua esposa. Eu oro aqui por todas as autoridades da nossa cidade. Que eles possam contar com as nossas orações, que o Senhor venha conceder sabedoria para eles, Senhor, para que tudo que eles estão fazendo tenha êxito. Abençoe essa rádio, abençoe o Samuel, abençoe sua esposa, suas filhas, abençoe todos os pastores desta cidade, ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.